saber agir em qualquer circunstância, não é? A palavra, portanto, nos ensina aí sobre esses filhos de Zacá, que eles eram especialistas, eles eram profundos conhecedores dos tempos e das estações, dos tempos e das épocas. É o que a Bíblia diz, não é? E os seus irmãos seguiam eles, as suas previsões, as suas orientações, os seus conselhos. Bom, nós temos, portanto, desse tema, nós estamos falando sobre tempos e estações, ou tempos e épocas, né? Os irmãos conhecem muito a história do tempo, né? O tempo que é um período, que é uma modo de contar, né? Contar o tempo nós conhecemos por hora, por dia, por mês, por ano, por década, por século, né? E assim por diante, ou por milênio. Então nós contamos o tempo conforme essa escala que nós fomos ensinados. Bom, as estações ou as épocas, interessante sobre estações, porque a Bíblia diz, lá no Salmo 104, versículo 9, que Deus designou a lua para as estações, né? Deus designou a lua para as estações. As estações, você conhece muito bem, não é? Sabe quais são? O outono, o inverno, o verão, a primavera, né? As 4 estações do ano que nós temos aí, né? Então, a vida, o mundo, o universo, né? Ele trabalha, ele é dividido, ele é medido, ele é avaliado conforme os tempos e conforme as estações. No livro de Eclesiastes nós temos lá aquele capítulo famosíssimo, né? Que nós temos como capítulo onde fala que para todo tempo, né? Para todo tempo Deus tem um propósito especial, né? Para todo tempo Deus, em outra versão, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, né? Então Deus, Ele tem o seu tempo certo para cada propósito aqui na terra, né? Então veja bem, se eu sou um propósito de Deus, eu tenho o tempo de Deus dentro deste meu propósito, né? Então eu estou inserido, o meu tempo está inserido no tempo de Deus, né? Meu tempo está inserido no tempo de Deus. Muito bem, mas a Bíblia faz algumas considerações sobre isso. É interessante observar, porque no Salmo 34, versículo 1, nós encontramos assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca, né? Louvarei o Senhor em todo o tempo. E este Salmo 34 foi a razão de que o filósofo, o ateísta chamado Friedrich Nietzsche, né? Filósofo alemão, ele que vendeu a ideia que Deus morreu, Deus morreu, ele escreveu uma ideia contrariando esse salmo. Ele fala, numa ideia que ele fala bem assim: olha, não posso acreditar num Deus que quer ser louvado em todo o tempo. Ele usou esse versículo para trazer uma ideia contrariando a existência, contrariando a natureza, contrariando essa ligação que Deus tem com aqueles que o temem aqui na terra, né? Então, na verdade, esse Nietzsche, ele perdeu o tempo, perdeu o seu tempo, escrevendo coisas sobre o tempo que não tinha nada a ver com o propósito de Deus para a sua vida. E o fato é que ele perdeu a vida e não aproveitou o tempo da sua existência sobre a terra. No Salmo 104, versículo 3, nós temos assim: cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores a meu Deus enquanto eu existir. Eu gosto muito desse versículo, porque ele faz
ele faz uma instrução para a nação de Israel, para o povo de Deus na terra, referindo a dois momentos: o tempo da existência e ao tempo da vida. O tempo da existência e o tempo da vida. Então, nós temos o tempo da existência e o tempo da vida. E o salmista faz questão de afirmar assim: eu louvarei e cantarei ao Senhor enquanto eu viver, mas também cantarei louvores enquanto eu existir. Enquanto eu existir, eu os cantarei louvores ao Senhor. Veja bem, nós temos algumas considerações na Bíblia sobre isso, que é importante a gente observar. Oséias capítulo 10, versículo 12, ele escreve assim: buscai o Senhor enquanto há tempo. Buscai ao Senhor enquanto é tempo, enquanto há tempo, né? Então o profeta Oséias estava afirmando assim: olha, buscai a Deus enquanto você tem tempo, enquanto o tempo que Deus te deu tem oportunidade, tem condição ainda, porque chegará o tempo em que você não vai ter tempo mais de buscar o Senhor. Então Oséias falando isso, que está de acordo com aquele versículo do profeta também Isaías, né? No capítulo 55, versículo 6, que fala assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ou seja, a lógica desse versículo haverá tempo que as pessoas não vão encontrar Deus buscando Ele nesse tempo que passou da época, né? Então, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Olha, é interessante sobre tempo e época, porque observando a Bíblia, no capítulo 12 de Apocalipse, nós temos lá aquele capítulo do dragão, né? O dragão, a antiga serpente. E eu vou fazer questão de ler esse texto aqui, para vocês observar uma coisa sobre o que eu estou falando aqui. Capítulo 12 de Apocalipse 12. Eu queria ler alguns versículos neste capítulo, para a gente concluir, ou a gente está entendendo o que nós queremos falar. Capítulo 12 fala sobre a mulher e o dragão. Mas no versículo de número versículo 10 em diante fala assim: então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de nosso Deus dia e noite. Então, veja bem, aqui é uma revelação profética, né? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra, o testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no os céus e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Aí, versículo final desse versículo fala assim: ele está cheio de fúria, porque sabe o tempo que lhe resta. Então, o diabo sabe exatamente o tempo que ele tem. Ele sabe qual o tempo que lhe resta, sabe? Então o diabo, ele é conhecedor do tempo. Ele sabe, portanto, o tempo que lhe resta. E ele sabe que nesse tempo que lhe resta, ele tem que atuar com fúria, ele tem que atuar com ira, provocando e causando aquilo que é determinado para ele fazer, aquilo que é propósito dele fazer. Então, portanto, nós encontramos aqui que o inimigo Satanás, ele sabe o tempo que lhe resta, ele tem consciência do seu tempo. Então, ele tem consciência do seu tempo. Agora, veja bem, quando nós falamos de nós mesmos, eu queria que você compreendesse o tempo em 3 dimensões. Primeiro, o seu tempo, o meu tempo, o tempo do Senhor, e também o tempo profético. Eu queria que você observasse nesta noite comigo 3 dimensões do tempo: o meu tempo ou o seu tempo, o tempo do Senhor, o tempo de Deus, e o tempo profético.
3 tempos que eu preciso ter noção, eu preciso ter ideia, eu preciso ter consciência, né? Porque, veja bem, se o inimigo tem consciência do seu tempo, muito mais nós temos que ter consciência também do nosso tempo, amém? Então veja bem, primeira dimensão do tempo é o meu tempo, né? O meu tempo. João 7,6, Jesus falando sobre isso, ele fala uma palavra bem clara para a gente. Ele fala bem assim, João 7,6, a palavra do Senhor Jesus. Então Jesus lhe disse: para mim ainda não chegou o tempo, para vocês qualquer tempo é tempo, para mim ainda não chegou o tempo, mas para vocês qualquer tempo é tempo. Ele referia-se à sua morte em cruz, mas dizia para nós que o tempo a nós havia chegado, o tempo do refrigério, o tempo de cantar, o tempo da graça, o tempo da manifestação do Senhor Jesus Cristo, falando, movimentando, revelando às pessoas que crescem no seu poder e na sua palavra. Então Jesus estava, olha, para vocês chegaram esse tempo, é tempo de boas novas, é tempo de cantar, é tempo de refrigério para as vossas almas, é tempo de vocês herdar a salvação que Deus outorgou através do Cordeiro de Deus, que venceu o inimigo, que ele é complicador, né? E é aquele que traz complicações, que traz dificuldade, que traz atrapalho para o tempo dos homens. Veja bem, uma coisa a gente precisa observar. No Salmo 32:6, 32:6 fala assim: oração a tempo. Vamos ler lá, oração a tempo. Salmo 32, verso 6, por favor. Observe comigo esse versículo, para a gente, versículo 6, fala assim: portanto, que todos os que são fiéis a ti, enquanto pode ser encontrado, em outra versão, quanto aos fiéis, procure orar a tempo, procure orar a tempo. Ou seja, o que a Bíblia está falando? Que a gente pode orar fora do tempo. Às vezes você não orou no tempo, perdeu o tempo de orar, você perdeu a bênção da sua oração. Então a oração tem que ser feita a tempo, irmão, a tempo, porque tem muitas coisas que vão acontecer, que se nós tivéssemos orado, se nós orássemos a tempo, se nós tivéssemos buscado, se nós tivéssemos voltado para Deus, as coisas podiam ser mudadas. Porque diz lá em Daniel, orando, fazendo a sua oração, no capítulo 2, ele fala: Deus é aquele que muda tempos e épocas. Ele é que muda tempo e época, ou seja, aquele que muda situações e circunstâncias, Então, profeta Daniel, capítulo 2, versículo 21, ele fala sobre isso. Agora veja bem, eu quero dividir o tempo meu, o tempo seu, em 3 momentos, em três partes. Primeira parte, momentos. Segunda parte, estações. E terceira parte, ciclos. Primeira, momento, estações ou época. E a terceira parte, ciclo. Então, eu e você, o nosso tempo é dividido assim. Primeiro, momentos, meus momentos, momentos bons e momentos não muitos bons, momentos agradáveis e momentos não muito agradáveis, momento de sorrir, momento de chorar. Todos nós temos a distinção, temos a nossa história dos momentos que nós vivemos, Momentos é momento, passa, irmão, momento passa, Tudo é passageiro no momento. Então, nós temos nosso momento. Nós temos momento de celebrar, temos momento de não celebrar, temos momento de chorar, mas também temos momento de rir, São momentos que a vida estabelece para a gente. Agora, nós temos estações ou épocas,
É outra divisão que eu faço do tempo meu e o seu. As minhas estações e as minhas épocas, né? Não tem tempo que a minha estação é estação de outono, né? Tem jeito. Tem tempo que a minha estação é uma estação de verão, né? Tem tempo que a minha estação é uma estação de inverno. Mas tem tempo que a minha vida é uma estação de primavera, não é? Então eu não sou regulado pela lua, né? Não é a lua que regula as minhas estações e meu tempo. Quem regula a minha estação, meus tempos, é a palavra de Deus, né? Se Deus diz, olha, a lua designa as estações para o homem, eu afirmo, Deus diz, a minha palavra estabelece a qualidade da estação que você está vivendo, Então a minha estação é Deus, pela sua palavra, que me conduz, que me dá. A palavra de Deus, portanto, é o meu luzeiro, é a luz, é o meu sol, é a minha bússola, que me leva, que me conduz, que me ensina, que eu obedeço, que eu aplico para viver uma estação de coisa agradável, uma estação de paz, uma estação de fartura, uma estação de bênção aqui na terra. Agora, há uma coisa, eu queria que você, uma frase que é interessante, tem coisa que leva tempo, mas tem coisa que o tempo leva. Grave bem isso, tem coisa que leva tempo, agora tem coisa que o tempo leva. Tá certo? Exemplo, oportunidade. Exemplo, oportunidade. Aí outra coisa mais, saúde. Outra coisa mais, alegria. Outra coisa mais, a presença de Deus. Então tem coisa que leva tempo, mas tem coisa que o tempo leva. Então cuidado com o seu pensamento quanto ao seu tempo. Há um versículo clássico sobre o tempo, aonde nós encontramos o escritor aos Eclesiastes falando assim: em todo tempo, aqui nos momentos, nas estações e no ciclo da vida. Eu não falei sobre o ciclo aqui, o ciclo da adolescência, o ciclo da juvenil, o ciclo da juventude, o ciclo da maturidade e, por fim, o ciclo da velhice, né? Do tempo final da vida. Esse é ciclo. Como que eu tenho jeito de mudar o ciclo da minha vida? Eu vivo o meu ciclo. Eu tenho meus 67 anos e, pelas regras aí, eu estou vendo o ciclo da terceira idade, né? Barbosa? O ciclo da terceira. Fazer o quê? Eu tenho jeito de voltar aos 20 anos? Gostaria, mas não tem jeito. É a realidade do ciclo da vida, né? É a realidade. Então a vida é assim. Agora, aí a Bíblia diz, em todo tempo, ou seja, é o tempo, os momentos, as estações ou épocas, e são também o ciclo. Em todo ciclo, em toda época, em todos os momentos, sejam alva as suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Veja bem, quando o escritor Eclesiastes escreveu isso, ele está falando sobre vida, sobre a encruzilhada da eternidade. Ele está falando sobre tempo, ele está falando sobre a sabedoria de viver, a razão de viver, o sentido da vida. Aí ele chega na sua conclusão, ele chega assim, olha, ele chega numa realidade espiritual e ele põe um ponto na sua escrito e fala assim: em todo o tempo. Isso é uma verdade absoluta. Em todo o tempo, nos meus momentos, nas minhas estações e época, nos meus ciclos, não é? Eu tenho que ter consciência que as minhas vestes têm que estar alvas, e sobre a minha cabeça tem que estar a unção do Espírito Santo na minha vida. É isso que está dizendo. Eu preciso ter minhas vestes alvas, prontas, preparadas, sem mancha, sem ruga, sem contaminação, e ter uma vida ungida pelo Espírito Santo, porque eu não dou conta, eu não tenho domínio do tempo, e eu preciso, portanto, estar em todo o tempo
preparado, em todo tempo ungido, em todo tempo em comunhão com aquele que é Senhor do tempo. Agora veja bem, conclusão da vida e da existência. Conclusão da vida e da existência. A vida, uma síntese da vida é um tempo probatório. A vida é um tempo probatório, aonde você decide onde você vai passar o tempo da eternidade. A vida é um tempo probatório, aonde você decide aonde vai passar o tempo da sua eternidade. Então a minha existência, a minha vida, nesse período existencial que eu tenho, tem um propósito maior. Eu defini aonde eu vou passar o tempo, que é tempo, muito tempo, que é o chamado tempo da eternidade. Esse tempo probatório eu tenho que conseguir, eu tenho que conquistar, nesta vida, nesse tempo, nesse momento, nesse ciclo, nessa época. E o escritor aos Eclesiásticos, ele escreve, ele filosofa, ele faz seus pensamentos e por fim ele resume a vida. Por fim ele faz a conclusão dos sábios, a conclusão dos entendidos deve ser essa: teme o Senhor e guarda os seus mandamentos, pois esse é todo o dever que cabe ao homem. Não adianta se preocupar com outra coisa, com nada, mas o fundamento, a conclusão de tudo na vida é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada um de nós. Amém? Muito bem, isso é o tempo meu, isso é o tempo seu. Aí nós temos, portanto, um outro tempo, é o tempo do Senhor, o tempo de Deus, o tempo de Deus. Deus é Criador e é Senhor do tempo, do tempo e das estações e das épocas. Ele é Senhor, Ele tem o controle do tempo, Ele usa o tempo para cumprir os seus propósitos. Deus usa o tempo para cumprir os seus propósitos. Agora o tempo não é Deus, porque tem muitas pessoas querendo fazer o tempo Deus, Algumas pessoas falam: o tempo cura tudo. Se tempo curasse, farmácia vendia relógio e não remédio. Mas o tempo não cura tudo. O tempo não é Deus. Tem pessoa que o tempo é o meu melhor conselheiro. Não, o tempo traz muito conselho, mas conselheiro mesmo é Deus, não é o tempo. Não é verdade? O tempo tem conselho, mas conselheiro é Deus. Ele que diz: eu sou aquele que vos aconselha. Então Deus que é o Senhor do tempo. Então às vezes nós queremos ter solução do tempo. Às vezes a solução do tempo não é a solução de Deus. A solução da vida, da nossa existência, é a solução que vem de Deus. É verdade que o tempo resolve muita coisa. É verdade que o tempo resolve muita coisa. Mas o melhor mesmo é você viver em todo o tempo dependendo do Senhor do tempo, que é o Senhor da glória, o Deus criador dos céus e da terra. Aí tem o terceiro tempo, O terceiro tempo, que é o tempo profético. Eu quero ler com vocês aqui esse tempo profético que Jesus fez menção para nós. Mateus 16, versículo 1 e 3, fala bem assim: os fariseus e os saduceus aproximaram de Jesus e puseram à prova, pedindo que lhe mostrasse um sinal dos céus. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem: vai haver bom tempo, porque o céu está vermelho. De manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais do tempo. Aí Jesus disse o seguinte: olha, uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus está dizendo que os homens,
E a ciência do clima, né? A ciência climática, ela tem um poder de decisão, de previsão muito forte. Daqui 6 meses vai haverá seca em tal lugar. Daqui 3 meses vai haverá frio em Goiânia. A previsão climática, ela é muito bem assim definida, né? E as pessoas hoje sabem muito bem se amanhã chove, se amanhã não chove, onde vai chover, onde não vai chover, e nós temos essa facilidade até de fazer as nossas previsões, né? O dia de hoje, estou achando pelo tempo, hoje vai fazer frio, é verdade? Aí você amanhece, tá aquele tempo, pelo jeito, hoje vai chover, Aí Jesus estava contestando isso. Vocês sabem já fazer previsão, fazer análise, fazer compreensão, fazer conclusão das coisas da terra, do dia que vocês vivem, mas vocês ainda não sabem fazer as previsões, fazer as conclusões dos sinais dos tempos. Aí eu vejo esse texto nos convidando a pensar um pouco mais. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo escrevendo a essa carta a esse povo, ele escreve assim: olha, irmãos, quanto a tempos e épocas, não preciso escrever para vocês, vocês mesmos sabem perfeitamente, que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto, a mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Então o escritor ao Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, olha, meus irmãos, ele está dizendo, quanto a esse problema de épocas e estações, tempos e estações, eu não preciso escrever para vocês não, sabe, porque vocês são filhos de Zacar. Vocês têm a ciência do tempo, vocês têm a profundeza do Espírito Santo quanto à conclusão dos sinais que estão acontecendo. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês têm a ciência dos tempos, vocês são cientistas do tempo. Ele estava dizendo que nós não somos pessoas da noite, que vive aí de surpresa, que vive aí escondido, mas nós somos da luz e conhecemos tudo que acontece na luz. Então o escritor está dizendo para nós, quanto a essa situação de épocas, de tempos, eu não preciso escrever para vocês, porque o Espírito Santo já fez você profundamente conhecedores da ciência dos sinais que estão acontecendo. Aí eu quero voltar aqui para o texto. Eu quero ler aqui com vocês o mesmo apóstolo Paulo escrevendo na carta a Timóteo, no capítulo 3, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, ele fala assim: sabei disto, nos últimos tempos sobreviverão tempos terríveis, tempos difíceis. Eu pergunto a vocês, o tempo que nós estamos vivendo é tempos terríveis, tempo difícil ou não é? É ou não é? Eu não preciso convencer ninguém não, irmãos. Eu não preciso convencer a igreja que nós estamos vivendo em tempos terríveis e em tempos difíceis. Aí lá fala assim: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingrato, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. Essa realidade aqui, eu não tenho como pensar diferente. É o fato concreto
o tempo que estamos vivendo são tempos difíceis, são tempos terríveis, né? Onde aparece esse tipo de coisa. Aí o próprio escritor continua testando, falando que essas pessoas são reprovadas na fé, são pessoas que causam tumulto, causam divisão, causam contenda, causam prejuízo à vida do próximo. Aí o salmista, o escritor, o apóstolo escrevendo para a gente, ele exorta nós em algumas coisas que a gente precisa observar. Aí ele vai e fala assim, ele continuando o seu pensamento, capítulo 4, ele vai dizer: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente. 2 pontos. Eu exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora do tempo. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, né? Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestre para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Isso, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Então, veja bem o que o escritor, o que o apóstolo estava advertindo nós, exortando nós. Irmãos, preste atenção, observem o que eu tenho escrito, né? E eu quero, na presença de Deus e de Cristo Jesus, quero julgar os vivos e os mortos na sua ressurreição e por seu reino. Eu exorto solenemente. Eu exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado. Esteja preparado a tempo e também fora de tempo. Deixa eu falar para você uma coisa aqui. Ninguém morre. A tua ideia é que todo mundo morre no tempo certo. Não é verdade, irmão. Tem muita gente morrendo fora do tempo. Tem muita gente morrendo fora do tempo. O tempo, a hora da morte, segundo Deus, do tempo de Deus é uma coisa. Agora, a hora da morte, segundo o homem, é o tempo do homem. Muitos homens que estão apressando a sua morte, morrendo fora do tempo. Então, quando nós encontramos aqui essa exortação, a tempo, esteja preparado a tempo e fora do tempo, eu quero aqui voltar ao versículo que eu acabei de ler, ao versículo que foi a introdução dessa palavra, 1 Crônica, capítulo 12 e versículo 32. Os filhos de Zacá, lá fala 200 chefes de família, 200 chefes, eles eram pessoas que sabiam agir diante da circunstância do seu tempo. Essa aqui é o texto. Os filhos de Zacá sabiam agir devidamente, segundo a circunstância, segundo o momento, segundo a estação, segundo a realidade que estavam vivendo. E eles tinham uma referência. Qual a referência que eles tinham? A palavra. A palavra era a referência para os filhos de Zacá orientar todo o exército de Israel. Então, eles escutavam, filho de Zacá, qual que é a previsão do tempo? Filho de Zacá, conta para nós como devemos agir diante dessa crise, diante desse fato, desse momento, dessa circunstância. Ele vinha com a palavra de Deus e mostrava para eles. Aí, eu sou convidado, portanto, a voltar esse versículo e fazer a seguinte colocação para você e para mim. Diante do momento que eu estou vivendo, do momento da minha estação que eu estou vivendo, do momento do meu ciclo que eu estou vivendo, eu preciso ter unção do Espírito de Deus. Eu preciso ter a graça do Espírito de Deus. Eu preciso ter a orientação do Espírito de Deus, para receber dele a orientação devida, para eu agir conforme a palavra do Senhor.
no tempo que eu estou vivendo. Está entendendo? Haja corretamente. Não, e todo o tempo que você está vivendo é o seu tempo. É o teu tempo inserido no tempo de Deus. O seu tempo é o tempo inserido no tempo de Deus. Para o seu tempo ser cumprido com o propósito de Deus, você precisa estar observando aquilo que é propósito de Deus para o seu tempo. Está vendo? Está observando? Irmão, a diz que nunca é tarde demais para ser feliz, né? Uma expressão, nunca é tarde demais para ser feliz. Ou seja, nunca é fora de tempo para arrepender, para consertar, para voltar para o Senhor, para buscar a Deus e orar no tempo aonde Ele pode ainda ser encontrado. Porque chegará o dia em que as pessoas não vão encontrar o Espírito Santo lhe ensinando, lhe admoestando, lhe exortando, lhe inspirando, lhes ajudando. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É tempo do Espírito Santo, é tempo da graça, é tempo de cantar. Agora, veja bem, meus irmãos, deixa eu concluir aqui essa palavra, dizendo para você, Deus é Senhor do tempo, mas você pode não permitir Deus dominar o seu tempo, tá? Controlar o seu tempo. Às vezes você pode ficar inconformado com o seu momento, inconformado com a sua estação, ou inconformado com o seu ciclo. É normal. Quantos velhinhos aí que fica revoltado porque vai ficar velho? Aí chega para os filhos: filho, olha, me dá a minha parte, que eu quero bagunçar. Eu quero beber o que não bebi. Eu quero farriar o que não farriei. Eu quero desfrutar o que não desfrutei. Ou seja, ele está querendo contrariar o seu próprio tempo. Esse tempo é o tempo de recolher, é o tempo de aguardar, é o tempo de esperar, é o tempo de explicar, é o tempo de servir de testemunha, de maturidade, de conselho e assim por diante. Agora, o que eu queria dizer para você, concluindo aqui essa minha palavra, por favor, não é tempo mais de perder tempo. Está entendendo? Não é tempo mais de perder tempo com aquilo que não faz tempo, que não tem sentido no propósito de Deus no seu tempo. Não é tempo mais de você ficar angustioso, agoniado, preocupado, buscando resposta, buscando explicação, buscando orientação. Não, volte para a palavra de Deus e fique com essa palavra. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de receber, viver debaixo da sua unção. É tempo de tornar as nossas vestes alvas e cantar assim: Senhor, enquanto eu viver, ou enquanto eu existir, eu vou cantar louvores a Ti, Senhor. Amém? Fique de pé, por favor, meu irmão. Se é um tempo especial na minha vida e na sua vida, esse tempo chama hoje. Tá? 2 tempos que você não tem domínio sobre ele: o tempo de ontem e o tempo de amanhã. Mas o tempo de hoje você tem. O tempo da agora você tem. Eu queria que você entendesse uma coisa nesta noite, antes de nós orarmos. O tempo do templo. Sabe o que é o tempo do templo? É como você avalia o tempo que você passa na presença do Senhor Deus. Qual que é o seu conceito? Qual que é a sua ideia? Qual que é a sua valorização? O salmista fala no Salmo 84 assim. Olha bem, preste atenção neste salmo. A ideia do salmista: Senhor, um dia nos teus átrios para mim vale mais do que 1000 dias em qualquer outra parte. Você entendeu o que é a ideia do tempo do templo? A ideia do tempo do templo: um dia
Aí se eu fizer a conta, eu posso fazer a conta de 1 hora, posso fazer a conta de 1 minuto, posso fazer a conta do quanto nós ficamos aqui nesse culto hoje, 1 hora e 45 minutos, eu posso fazer a conta. Qual que foi a avaliação que você fez desse tempo? O salmista cantou assim: Senhor, para mim, o tempo do templo, um dia vale mais do que 1000. Porque tem muita gente ao contrário. 1000 dias em outra parte está valendo só um dia nos atos do Senhor. É o inverso. Tem mais prazer onde Deus não está do que prazer onde Deus está. Sente mais feliz onde a conversa é carne, é pecado e assim por diante, do que no lugar que a conversa é Deus, é Jesus, é Espírito, é esperança, é paz, é alegria e assim por diante. A ideia do ateísta Nietzsche, quando ele falou: eu não acredito num Deus que quer ser louvado o tempo todo. É porque aquele homem, ele não sabia, ele não tinha entendimento do quanto é bom o tempo que nós gastamos na presença de Deus, o tanto que é prazeroso o tempo que nós passamos na presença do Senhor, o quanto é gostoso, é saboroso nós deleitarmos no banquete do Senhor, o quanto é maravilhoso nós contemplar os átrios, o Shekinah, a glória do todo Criador. Por favor, irmão, não seja uma pessoa que viva como se o tempo fosse um Deus. Tempo não é Deus, Deus é Senhor do tempo. O seu tempo é o tempo que Deus escolheu para cumprir os propósitos dele na sua vida. Eu quero aqui, antes de estar orando, antes de que nós estávamos orando, eu quero crer que você tem entendido esta palavra que nós afirmamos nessa noite. Eu introduzi aqui a palavra contando aquela experiência que eu tive com o Pedite hoje de manhã, com aquele Pedite. Certamente aquele Pedite não conhece nada de Deus, nada de Bíblia, nada de igreja, nada de céu, não conhece nada. Agora, você conhece, talvez você não conheça tudo de Deus, você conhece muito de Deus. Talvez você não conheça todas as coisas de Deus, você conhece muitas coisas de Deus. Agora, você pode concluir o seu próprio Eclesiastes, sabe? A sua própria história. O homem mais sábio da terra foi Salomão. Aí esse foi o Salomão que aproveitou o tempo com tanta bem aquele tempo. No final ele concluiu: ora, tempo bom é o tempo que eu vivia debaixo da unção do Espírito Santo. Tempo bom é o tempo que as minhas vestes eram alva e não tinha nenhuma condenação sobre mim. Esse é o tempo. Valorize o seu tempo de comunhão no Espírito Santo. Valorize o tempo da sua existência na fé e no temor de Deus. E por favor, valorize o seu tempo no templo com Deus. Nesta noite eu quero afirmar com todas letras maiúsculas, com todas as letras maiúsculas: Deus, o Senhor do tempo, tem um tempinho para você nessa noite. Está vendo? O Senhor do tempo, o Criador do tempo, Ele tem um tempinho para você nessa noite. Eu queria que você fechasse seus olhos. Fechasse seus olhos. Ao som dessa música, você deixasse o Espírito Santo, que é aquele que nos revela profundamente,
sinais dos tempos, sinais da existência, sinais da volta de Jesus, sinais das coisas espirituais. Nessa noite eu quero afirmar para você que o Espírito Santo vai falar, vai revelar profundamente alguma coisa acerca do seu tempo, porque Deus está dizendo: filho e filha, eu quero ter um tempo contigo no templo meu, no dia de hoje, no templo do Senhor. Deus tem um tempo para te atender. Amém? Glória a Jesus. Feche seus olhos, por favor. Bendito Deus, Tu és o Criador do tempo, das estações e das épocas. Tu tens o controle de tudo que acontece, Senhor, nos anos, nos séculos, nos milênios, nos dias, nas horas de cada vida em particular. Tu és aquele que tem o controle, meu Deus, da natureza, da tempestade, das coisas temporãs. O Senhor é aquele que tem o controle do tempo da minha vida e do tempo da vida do meu irmão. O Senhor é aquele que pode, Senhor, mudar circunstância no meu tempo, Jesus. Porque o Senhor pode, Senhor, estar mudando situações no meu tempo da minha existência. Talvez uma enfermidade, talvez uma crise, talvez uma dor, talvez um problema, talvez uma tragédia. O Senhor pode mudar nesse tempo, Pai, essa circunstância. Mas eu quero pedir a Ti, Senhor, nesta noite, que o Teu Espírito Santo, Senhor, aquele que é o revelador dos segredos, dos mistérios, aquele que revela todas as coisas que prescruta ao coração de Deus. O Espírito Santo que dirige, que comunica, que consola, que fortalece, que abençoa, que conduz nós. Eu queria pedir: Espírito Santo, revela para meu irmão e para minha irmã que o Senhor está tendo um tempo para que ele nunca mais perca tempo, nunca mais iluda com o tempo, nunca mais, ó Senhor da glória, dê tempo, Senhor, para alguma coisa que não é do Teu propósito, Senhor. Mas que nessa noite Teu Espírito Santo esteja produzindo na minha vida, na vida do meu irmão, Senhor, um sentimento de conforto espiritual, de prazer espiritual, e que nós possamos falar assim: o melhor tempo que eu tenho é o tempo que eu estou na Tua gloriosa presença. É o tempo que eu estou debaixo da orientação do Teu Espírito. É o tempo que eu estou agradando, servindo, louvando, cantando ao Senhor. Bendito Deus, ó Senhor da glória. O tempo é nosso, o tempo é meu, o tempo do meu irmão. É tempo da glória a Deus, é tempo de cantar, é tempo de pregar, é tempo de esperar, é tempo, ó Pai, de estar alinhando, ó Pai, nossos pensamentos, Senhor, nossas ideias, nossos propósitos, Senhor, com a Tua palavra, Jesus. Oh, glorioso Jesus, fala, Jesus, fala com Teus filhos, Senhor, fala com Tua igreja, revele para nós, Jesus, traz para nós, ó Pai, motivação de um tempo novo, motivação de um tempo de glória, motivação de um tempo, ó Pai, de espera, Jesus. Glória a Jesus.